Olá, vamos falar hoje de uma ideia que parece ter saído de um livro de história, mas que, olha, está se tornando cada vez mais essencial, a do polímata. A gente vai entender por que essa figura que domina várias áreas está voltando com tudo justamente agora na era dos super especialistas. Para começar, que tal um pequeno enigma, hein? O que pode conectar um arquiteto egípcio de milhares de anos atrás, um gênio da Renascença e um dos maiores inovadores da tecnologia de hoje? A resposta pode não parecer óbvia, mas ela está no coração do que a gente vai explorar aqui. E a resposta é polimátia. Mas calma, não é só sobre saber um monte de coisas. É sobre dominar campos diferentes e, o mais importante, ser capaz de integrar tudo isso para criar algo completamente novo. É a habilidade de conectar os pontos que ninguém mais está vendo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que a polimatia é tão relevante hoje, primeiro a gente precisa olhar para trás. Para uma época em que ser polímata não era uma exceção, mas sim o grande ideal a ser alcançado. Esse ideal, na verdade, floresceu em vários momentos da história. Lá no Egito Antigo, com pessoas que eram arquitetas e médicas ao mesmo tempo. Depois, na Era de Ouro Islâmica, com os Hakem, sábios que passeavam tranquilamente entre astronomia e matemática. E, claro, na Renascença, com o famoso Homem Universal. Ser polímata era o padrão de excelência. Agora, olha só que interessante como isso fica concreto. A gente vê Imhotep, que não era só arquiteto, ele era médico e teólogo. Depois vem Aristóteles, que ia da biologia até a ética sem problemas. E Arquimedes, que juntava a matemática pura com engenharia prática. A lição aqui é clara. Para eles, não existia um caixinha separando o conhecimento. E claro, né? Não dá para falar de polímatas sem falar de Leonardo da Vinci. Essa frase, que é inspirada nos cadernos dele, resume perfeitamente essa mentalidade. Para ele, estudar a anatomia humana para conseguir pintar melhor era tão ciência quanto arte. Estava tudo conectado. Então, se a polimatia era tão incrível, o que foi que aconteceu? Por que esse ideal meio que sumiu do mapa? Vamos para a próxima parte para entender como essa abordagem foi, aos poucos, sendo deixada de lado. A partir do século XVII, mais ou menos, tudo mudou. A Revolução Científica e depois a Industrial criaram uma explosão de conhecimento tão gigantesca que a ideia de uma pessoa só conseguir dominar tudo se tornou impossível. A especialização não foi bem uma escolha, sabe? Foi uma necessidade para dar conta de tanta informação. E essa mudança de mentalidade foi, assim, radical. O modelo do polímata queria entender o todo, a harmonia do universo. Já o modelo do especialista foca no domínio técnico, na eficiência. A educação deixou de ser ampla para ser super focada. E o sábio que guiava a sociedade deu lugar ao especialista que movimenta a economia. Ok, a gente já entendeu a história. Mas por que essa conversa toda sobre polímatas é importante agora? Por que resgatar essa ideia em pleno século XXI? Olha só esse número, 22 vezes. Estudos mostram que cientistas que ganharam o prêmio Nobel têm 22 vezes mais chances de ter um hobby artístico, tipo música, pintura, literatura, do que outros cientistas. Isso não é coincidência, né? Mostra que esse pensamento que atravessa fronteiras alimenta a criatividade no mais alto nível. E a gente precisa desesperadamente dessa criatividade. Os nossos maiores desafios hoje, mudanças climáticas, pandemias, desinformação, são o que a gente chama de problemas complexos. Eles não têm uma solução que venha de uma área só. Precisam de uma visão que junte ciência, política, economia, comportamento humano, tudo. Então, o ponto central é este aqui. Uma solução que funciona de verdade não depende só da profundidade, que é o forte do especialista. Ela é uma função da amplitude, ou seja, de conhecer vários campos, e principalmente da capacidade de integração, a cola que une tudo isso. Certo, a necessidade está bem clara, mas como alguém se torna um polímata nos dias de hoje, com essa avalanche de informação? Vamos ver algumas estratégias e ferramentas para isso. O modelo profissional que a gente mais conhece é o formato T, sabe? Um conhecimento amplo, mas com uma única especialização bem funda. O polímata moderno já é diferente. Ele evolui para o formato Pi, com 2 ou mais áreas de domínio. Pense em alguém que manja muito de programação e, ao mesmo tempo, de teoria musical. A combinação das duas coisas não só se soma, ela cria uma ponte que permite inovações únicas. É aí que a mágica acontece. E aqui, a tecnologia se torna uma aliada incrível. Muitos veem a inteligência artificial como uma ameaça, mas para o polímata ela é a ferramenta perfeita. Para ganhar amplitude, a IA resume campos inteiros em minutos. Para ganhar profundidade, ela funciona como um tutor particular.
E o mais impressionante está na integração. A IA consegue analisar dados de áreas totalmente diferentes e encontrar padrões, conexões que um ser humano sozinho levaria uma vida para achar. Ela vira um verdadeiro parceiro de pensamento. Então, como começar na prática? Primeiro, ter uma curiosidade direcionada, com objetivo. Segundo, construir o que se chama de segundo cérebro. Pensa nisso como um sistema digital pessoal, para anotar e principalmente conectar suas ideias de áreas diferentes. E terceiro, usar o pensamento de primeiros princípios, que é basicamente desmontar ideias complexas até chegar na sua verdade mais fundamental. A partir daí, dá para reconstruir o conhecimento de um jeito novo. E olha, isso não é só teoria não, a gente vê isso acontecendo hoje. O Elon Musk junta engenharia, software e negócios para revolucionar várias indústrias. A Mayim Bialik, que muita gente conhece como atriz, tem um doutorado em neurociência e conecta ciência e arte o tempo todo. A polimatia está mais viva do que nunca. Isso tudo nos leva a uma última pergunta que fica para reflexão. Em um mundo onde a inteligência artificial pode se tornar a especialista suprema em qualquer área, ser um polímata, alguém que consegue conectar, dar contexto e criar significado, talvez tenha deixado de ser um luxo. Será que, na verdade, se tornou uma habilidade essencial para nossa sobrevivência?